Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso sempre ter vocês aqui para semanalmente prepararmos parte de nossas reuniões, onde nos ajuda a estar melhores preparados e também dar bons comentários em nossas reuniões. Então, nesse vídeo juntos, nós iremos preparar o estudo bíblico de congregação. Vamos iniciar no capítulo número 4. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, meus queridos irmãos e amigos. É um prazer ter vocês aqui para agora juntos prepararmos esse estudo bíblico de congregação, onde com certeza nos ajuda a ser melhores servos de Deus, melhores discípulos, nos capacitando e nos demonstrando como fazer. Vamos juntos preparar o capítulo de número 4, Homens comuns e sem instrução. Iremos considerar do parágrafo número 1 até o 8. Então, vamos iniciar fazendo a leitura dos parágrafos 1 e 2. Então, esse estudo está baseado no livro de Atos, capítulo 1, até o capítulo 5, versículo 11. A leitura passa a dizer assim: O sol da tarde brilha sobre a multidão. Judeus devotos e discípulos de Cristo entram no complexo do templo. Logo será a hora da oração. Espremidos no meio da multidão, Pedro e João caminham em direção ao portão do templo, chamado Belo. Uma voz se sobressai no barulho da conversa e de pés arrastando no chão. Um mendigo, de meia-idade, manco de nascença, clama por esmolas. À medida que Pedro e João se aproximam, o mendigo pede dinheiro usando as mesmas palavras de sempre. Os apóstolos param, o que chama a atenção do homem, e o deixa na expectativa de receber algo. Não possuo prata nem ouro, diz Pedro, mas o que tenho é o que lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Pedro segura o homem pela mão e o ajuda a levantar. Imagine a surpresa da multidão ao ver o homem manco ficar de pé pela primeira vez na vida. Consegue visualizar o homem olhando admirado para suas pernas curadas, tentando dar seus primeiros passos? Não é para menos que ele começa a pular de um lado para o outro e louvar a Deus com alta voz. Então a pergunta: que milagre Pedro e João realizam perto do portão do templo? Então a resposta: eles curam um mendigo de nascença. Pedro fala para ele: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho é o que lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Então o manco, ele levanta, começa a andar e a pular de um lado para o outro, louvando a Deus com alta voz. Leitura do 3. Pasmada, a multidão corre até Pedro e João, que estão no pórtico de Salomão. Ali, no mesmo lugar em que Jesus muitas vezes ficava de pé e ensinava. Pedro lhes diz o real significado do que acaba de acontecer. Ele oferece à multidão e ao homem anteriormente manco um presente mais valioso do que prata ou ouro. Esse presente envolve muito mais do que apenas saúde restaurada. É a oportunidade de eles se arrependerem, de terem os pecados apagados e de se tornarem seguidores do agente principal da vida, designado por Jeová Jesus Cristo. Pergunta: que presente inigualável é oferecido ao homem anteriormente manco e à multidão? Resposta: a oportunidade de eles se arrependerem, de terem os pecados apagados e de se tornarem seguidores do agente principal da vida, designado por Jeová Jesus Cristo. Leitura do 4. Que dia marcante! Uma pessoa foi curada e agora podia andar. Outros milhares receberam a oportunidade de ser curados em sentido espiritual, a fim de que pudessem andar de um modo digno de Deus. Além disso, os acontecimentos daquele dia prepararam o cenário para um confronto entre os leais seguidores de Cristo e as autoridades que tentariam impedi-los de cumprir o mandamento de Jesus de pregar a mensagem do reino.
O que podemos aprender dos métodos usados e da atitude demonstrada por Pedro e João, homens comuns e sem instrução, ao darem testemunho à multidão? E de que forma podemos imitar a maneira como eles e os outros discípulos lidaram com a oposição? Pergunta parte A. A cura milagrosa preparou o cenário para que confronto? Resposta: preparar o cenário para um confronto entre os leais seguidores de Cristo e as autoridades que tentariam impedi-lo de cumprir o mandamento de Jesus de pregar a mensagem do reino. Pergunta parte B. Que duas perguntas serão respondidas? Então a resposta: o que podemos aprender dos métodos usados e da atitude demonstrada por Pedro e João, homens comuns e sem instrução ao darem testemunho à multidão? E de que forma podemos imitar a maneira como eles e os outros discípulos lidaram com a oposição? Subtítulo: Não por meio de nosso próprio poder. Leitura do 5. Pedro e João ficaram de pé diante da multidão, sabendo que alguns ali talvez tivessem exigido que Jesus fosse executado na estaca. Pense na coragem que Pedro demonstrou ao declarar, sem medo, que o homem manco tinha sido curado no nome de Jesus. Pedro não amenizou a verdade. De modo franco, ele expôs a parcela de culpa que a multidão tinha na morte de Cristo. Apesar disso, Pedro não guardava ressentimento daquelas pessoas, pois haviam agido em ignorância. Ele tentou tocar o coração deles, dirigindo-se a eles como a irmãos e concentrando-se nos aspectos positivos da mensagem do reino. Se eles se arrependessem e tivessem fé em Cristo, viria um tempo de refrigério da parte de Jeová. Da mesma forma, nós precisamos ser corajosos e francos ao declarar o julgamento de Deus que está por vir. Ao mesmo tempo, nunca devemos ser rudes, duros ou críticos. Em vez disso, encaramos aqueles a quem pregamos como irmãos em potencial e, iguais a Pedro, nós nos concentramos principalmente nos aspectos positivos da mensagem do reino. Pergunta do 5. O que aprendemos da maneira como Pedro falou à multidão? Resposta: Pedro não amenizou a verdade. De modo franco, ele expôs a parcela de culpa que a multidão tinha na morte de Cristo, mas ele não guardava ressentimento daquelas pessoas, pois haviam agido em ignorância. Então nós precisamos ser corajosos e francos ao declarar o julgamento de Deus. Ao mesmo tempo, nunca devemos ser rudes, duros ou críticos. Iguais a Pedro, nós nos concentramos principalmente nos aspectos positivos da mensagem do reino. Leitura do 6. Os apóstolos eram homens modestos. Eles não tomaram para si o crédito daquele milagre que realizaram. Pedro disse à multidão: por que estão olhando para nós como se o tivéssemos feito andar por meio de nosso próprio poder ou de nossa devoção a Deus? Pedro e os outros apóstolos sabiam que qualquer bem que realizasse no ministério se devia ao poder de Deus, não ao seu próprio. Por isso, eles modestamente dirigiram a Jeová e a Jesus todo o louvor por suas realizações. Pergunta: como Pedro e João demonstraram humildade e modéstia? Resposta: eles não tomaram para si o crédito daquele milagre que realizaram. Pedro e os apóstolos sabiam que qualquer bem que realizasse no ministério se devia ao poder de Deus e não ao seu próprio. Leitura do 7 e 8. Nós também precisamos ser modestos ao participar na obra de pregação do reino. É verdade que o Espírito de Deus não habilita os cristãos atuais a realizar curas milagrosas. Mesmo assim, podemos ajudar as pessoas a desenvolver fé em Deus e em Cristo e a receber aquele mesmo presente que Pedro ofereceu, a oportunidade de ter seus pecados perdoados e ser revigorados por Jeová. Todos os anos, centenas de milhares aceitam essa oportunidade e se tornam discípulos batizados de Cristo. Realmente, estamos vivendo no período a que Pedro se referiu como o tempo do restabelecimento
de todas as coisas. Em cumprimento da palavra que Deus falou pela boca dos seus santos profetas da antiguidade, o reino foi reestabelecido no céu em 1914. Pouco depois, Cristo começou a supervisionar a obra de restauração espiritual na terra. Em resultado disso, milhões têm sido atraídos ao paraíso espiritual, tornando-se súditos do reino de Deus. Eles se despiram da velha e corrompida personalidade e se revestiram da nova personalidade que foi criada segundo a vontade de Deus. Como no caso da cura do mendigo manco, essa impressionante obra não é realizada por esforços humanos, mas pelo Espírito de Deus. Assim como Pedro, devemos usar a palavra de Deus de modo corajoso e eficaz para ensinar outros. Qualquer bom resultado que talvez tenhamos em ajudar pessoas a se tornarem discípulos de Cristo se deve ao poder de Deus, não ao nosso próprio. Então a pergunta do 7 e 8, parte A. Que presente podemos oferecer às pessoas? Resposta: podemos ajudar as pessoas a desenvolver fé em Cristo e a receber o mesmo presente que Pedro ofereceu, a oportunidade de ter seus pecados perdoados e ser revigorados por Jeová. Pergunta parte B. Como a promessa de haver um restabelecimento de todas as coisas está se cumprindo hoje? Resposta: milhões têm sido atraídos ao paraíso espiritual, tornando-se súditos do reino de Deus. Então, assim como no caso da cura do mendigo, essa impressionante obra não é realizada pelos esforços humanos, mas pelo Espírito de Deus. Então, devemos usar a palavra de Deus de modo corajoso e eficaz para ensinar outros. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui o estudo bíblico de congregação. O estudo está muito prático, muito simples. Espero que possa ter contribuído para a sua preparação. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.